Entre uma mentirinha ou um assassinato, qual pecado é maior? Algumas pessoas diriam que o assassinato é um pecado muito maior que a mentira, enquanto outras pessoas diriam que não existe pecadinho ou pecadão porque todos os pecados são iguais. E essas são as duas principais visões das pessoas quando o assunto é o peso do pecado. Mas e a Bíblia? O que ela fala a respeito desse assunto? É isso que nós vamos ver ao longo desse vídeo. Seja bem-vindo ao Coração Aprovado, eu me chamo Gabriel Augusto e aqui eu te ensino a desenvolver um coração que Deus aprova. E dito isso, bora pro vídeo de hoje. Antes de tudo, a gente precisa definir o que é o pecado. O apóstolo João traz uma definição simples e direta a respeito disso em 1 João 3,4, onde ele diz: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Quando João diz que o pecado é a transgressão da lei, ele não se refere somente à lei do Antigo Testamento, que foi dada para Moisés no Monte Sinai, mas ele se refere a todos os princípios que foram revelados ao longo de toda a Bíblia. Uma vez que toda a Escritura é útil para ensinar, repreender, corrigir e educar, de acordo com o apóstolo Paulo. Entendendo isso, nós podemos descrever o pecado com mais detalhes da seguinte forma: pecado é toda ação, palavra ou pensamento que é movido pela maldade do coração humano e que se coloca contra o caráter de Deus e sua boa moral, estabelecidos nas Escrituras Sagradas. Por isso, a mentira, o roubo, o assassinato, a fofoca e mais uma série de outras coisas são pecados, porque tudo isso vai contra a palavra de Deus. E com isso, nós chegamos à seguinte pergunta: existem pecados maiores que outros ou todo pecado é igual diante de Deus? Bom, para responder isso, a gente precisa olhar duas perspectivas diferentes: a da salvação e a da vida prática. Quando nós pensamos na salvação, biblicamente nós não encontramos pecados maiores ou menores, porque todos os pecados, sem exceção, trazem as mesmas consequências: o afastamento de Deus, uma vida depravada e um estado constante de culpa e condenação perante Deus. É justamente por isso que a salvação só pode ser obtida por meio de Jesus Cristo, porque todos nós somos pecadores e ninguém pode dizer o contrário. Quando Jesus morre na cruz, ele paga o preço dos pecados do seu povo, ele resgata as pessoas do domínio da morte e dá a elas uma nova vida. E assim elas recebem a salvação por meio da fé na obra que Jesus realizou no Calvário. Por isso, olhando essa questão pelo lado da salvação, se não fosse a graça de Deus e o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, todos nós teríamos que arcar com a consequência do pecado, porque, em última instância, todo pecado conduz para a morte. Mas se nós olharmos para o lado da vida prática, as coisas começam a mudar. Muitos cristãos tratam todos os pecados como se fossem iguais diante de Deus, mas a própria Bíblia sugere que existe uma hierarquia de pecados. Existem alguns maiores do que outros. Inicialmente, nós encontramos uma ideia sobre isso em 1 João 5, nos versículos 16 e 17, onde o apóstolo afirma o seguinte: se alguém viu seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte, a pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deve orar por este. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Perceba que aqui João faz uma distinção entre pecados que levam à morte e pecados que não levam à morte. E por isso nós encontramos uma informação importante: o pecado sempre será pecado, mas as consequências são diferentes dependendo de qual tipo de pecado é cometido. Complementando isso, nós encontramos o próprio Jesus fazendo uma diferenciação em relação à punição de diferentes pecados. Em Lucas 12, 47 e 48, nós lemos o seguinte: aquele servo que conhece a vontade do seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. Aqui, Jesus nos mostra como pecados conscientes têm um castigo maior do que pecados inconscientes, mostrando novamente uma visão de que determinados pecados são mais graves do que outros. E por fim, ainda nas palavras de Jesus, nós o encontramos num momento em que ele estava sendo interrogado por Pilatos, e ele diz o seguinte em João 19:11. Jesus respondeu:
Não terias nenhuma autoridade sobre mim se essa não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Dessa forma, a gente pode concluir que quando nós pensamos na salvação, todos os pecados são passíveis da mesma condenação, porque todos são contrários à lei perfeita de Deus e o seu caráter justo e santo descrito nas Escrituras. Mas quando nós falamos da vida prática, existem consequências diferentes para pecados diferentes. Existe um peso maior sobre alguns erros do que para outros, o que significa que na vida comum existem sim alguns pecados que são maiores. Mas Gabriel, então quer dizer que eu posso pecar se o pecado for menor? É claro que não, porque viver no pecado não é coisa de crente. Olha o que Jesus fala em João 8,34. Jesus respondeu: "Digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado." Como cristãos, nós somos chamados para uma vida de santidade, de pureza, de obediência a Deus, ou seja, não existe lugar para o pecado. O cristão não faz as suas escolhas se baseando simplesmente em qual pecado tem uma consequência maior ou menor, mas ele vive com a mentalidade de que todo pecado se coloca em oposição a Deus, e por isso ele sempre busca uma vida longe do pecado. E é claro, nós vamos deslizar em alguns momentos, nós vamos cair, vamos nos afastar um pouco de Deus, mas isso não pode ser o nosso padrão de vida. Essa não pode ser a nossa rotina, porque o verdadeiro cristão não permanece no chão quando cai, mas ele se levanta com a força de Cristo e continua lutando contra o pecado, para não cair sempre nos mesmos erros. Por isso, sempre se lembre que não existe desculpa para pecar, mas caso você caia em pecado, nós temos um advogado nos céus, Jesus Cristo, o justo, e sempre que você perceber que não está caminhando em obediência, se arrependa e volte para o caminho certo. Para hoje, eu quero que você escute a música Se Eu Tropeçar, do Purples. O link dela está aqui embaixo na descrição do vídeo. Se esse vídeo foi útil para você, deixe o seu like e se inscreva no canal para acompanhar os nossos vídeos e aprender a ter um coração aprovado. Fique com Deus e até a próxima!